Vamos lá, Joel 2:27. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais. E o meu povo nunca mais será envergonhado. E acontecerá que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos sonharão sonhos. Os vossos jovens verão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. E mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue e fogo e pilares de fumaça. 31 diz assim: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Glória a Deus. Pode se assentar no seu lugar. De todas as profecias bíblicas que nós temos, que o Senhor revelou aos seus profetas e fez questão de preservar toda a sua palavra revelada até chegar a nós, existem as profecias mais importantes que eu considero que são acerca do nosso Senhor Jesus, da vinda do Filho de Deus. Profecias como a de Isaías, que diz, Isaías 9, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e várias tantas outras profecias sobre o Cristo. E a segunda dos grupos dessas profecias, irmãos, o segundo grupo delas que eu acho mais importante, eu considero mais importante para nós, é da vinda do Espírito do Senhor, da vinda do Espírito Santo, que o próprio Senhor Jesus, quando esteve aqui, profetizou, prometeu, melhor dizendo, a vinda do Espírito. E o Senhor Jesus, ele era cheio do Espírito Santo, amém? O próprio Filho de Deus, nascido do próprio Deus, não do José, ele era cheio do Espírito Santo, que quando foi se candidatar ao batismo, quando ele foi batizado nas águas por João, a palavra diz que o Espírito levou ele para o deserto, para ser tentado por Satanás. Após 40 dias no deserto, ele volta e começa o ministério dele. E ele fala para os discípulos em certas ocasiões: tudo o que eu falo para vocês é o que eu ouço o Pai dizer. Tudo o que eu mostro para vocês eu vejo meu Pai. Eu só estou passando para vocês aquilo que eu recebi do meu Pai. E era pelo Espírito Santo, irmãos, que Jesus se movia. Era pelo Espírito Santo que Jesus falava, era pelo Espírito que ele profetizava e fazia tudo. E os discípulos, eles se apegaram a Jesus de tal forma que uma vez Jesus falou, quando Jesus anunciou que deveria morrer, que seria preso e deveria morrer, não só que morreria, mas deveria, para que se cumprisse a palavra de Deus, os discípulos ficaram desesperados, sem aceitar, eles não aceitaram aquela notícia. Imagina, eles largaram as vidas deles. Pedro largou o trabalho, seus negócios de pescaria, assim como André, assim como João, Tiago, os filhos de Zebedeu, eles largaram os seus negócios, assim como todos os demais discípulos que foram chamados para serem apóstolos, largaram tudo. Eu não sei como é que Pedro administrava o casamento dele, porque ele tinha uma esposa, tudo indica, porque ele tinha uma sogra, que Jesus curou a sogra dele. Não sei como é que ele administrava, mas eles largaram aquela vida que eles tinham. Ele não largou o casamento, amém, irmãos? Tanto é que a palavra fala que eles voltaram para lá. E eles voltavam periodicamente para as casas deles. Em uma das ocasiões, Jesus curou a sogra de Pedro, mas vivia naquela vida itinerante, né, de viagens. Mas eles abandonaram tudo, irmãos, para acompanhar Jesus, para estar com Jesus. E aí Jesus dá uma notícia que deveria morrer. Eles ficaram desesperados. E Jesus, ele fala: é necessário que eu vá para que o outro Consolador venha.
É necessário que eu vá para o Pai, para que nós enviemos o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Ele vos guiará a toda a verdade. Ele testificará a meu respeito. Ele estará com vocês. Irmãos, a gente, no início do nosso cristianismo, quando a gente ainda é menino, a gente pensa, nossa, mas como seria legal estar lá com Jesus, lado a lado com o Senhor. Como seria legal se a gente fosse um dos 12, ou um dos outros discípulos que estavam lá acompanhando Jesus, vendo Jesus em carne e osso, podendo tocá-lo, abraçá-lo. Como seria legal. Talvez eu seria até mais crente. Eu pensei assim, não sei se você já teve esses desejos, mas eu já pensei assim no início. Mas a verdade, irmãos, que quando nós pensamos assim, isso é uma meninice, amém? Quando nós pensamos assim, a gente está desprezando a presença do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, irmãos, ele está aqui hoje, tanto quanto Jesus estava há 2000 anos atrás. Nós podemos andar com Deus, irmãos, hoje, tanto quanto Pedro, João, Tiago e os outros discípulos poderiam e andaram com Jesus há 2000 anos atrás. A mesma vida que eles tiveram com Deus, nós podemos ter, irmãos. E nós não podemos desprezar a pessoa do Espírito Santo. Até porque o Espírito Santo, irmãos, ele não é o poder de Deus derramado sobre a igreja. Ele não é uma energia que quando às vezes a gente recebe uma oração, ora por alguém e acontece algumas coisas, até visíveis. Mas o Espírito Santo não é uma energia de Deus. Ele não é uma simples bênção de Deus, irmãos. O Espírito Santo, irmãos, é o próprio Deus, habitando entre nós. É o próprio Deus caminhando pelas fileiras das congregações espalhadas pelo mundo. É o próprio Deus, irmãos, fazendo da sua vida, do seu corpo mortal, por enquanto mortal, morada dele, lugar de habitação dele. É o próprio Deus entre nós, irmãos. Os discípulos ficaram tristes quando Jesus se foi. Eles ficaram tristes quando Jesus morreu. Mas eles permaneceram, eu vou dizer a minoria, permaneceu debaixo de uma palavra que Jesus falou em Atos. Abre comigo, Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, versículo 8. Jesus, o próprio Senhor Jesus, ele vai dizer: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Irmãos, Jesus, ele havia dado uma promessa para aqueles discípulos sobre o Espírito dele, o Espírito de Cristo, que é o próprio Deus. E em Atos capítulo 1, Jesus estava já prestes a deixar a terra. Ele já havia sido morto, ele já havia ressuscitado no terceiro dia, e ele passou 40 dias com os discípulos, dando as últimas instruções, ensinando, fazendo os seus milagres, sinais, não sei nem como dizer, atravessava a parede, simplesmente. Atravessava a porta sem ninguém precisar abrir porta, com o corpo, amém, irmãos? Não era só a alma, não era o Espírito Santo representando Jesus, era o próprio Jesus atravessando paredes. E ele ficou 40 dias assim, aparecendo. E aí ele fala para os discípulos aqui em Atos 1, é necessário que vocês permaneçam, fiquem reunidos em Jerusalém. A palavra, irmãos, era para ficarem reunidos em oração.
Era para ficar reunidos, lembrando uns aos outros de todas as palavras de Jesus durante o ministério de 3 anos e meio, mais ou menos. Era para eles ficarem reunidos. O apóstolo Paulo vai dizer que Jesus apareceu para mais de 500 irmãos de uma só vez. De uma vez, em uma reunião, irmãos. Sabe uma coisa que eu acho curiosa? É que Jesus ele arrastava multidões. A gente vê na multiplicação dos pães e peixes que tinha 5.000 homens, outra vez 7.000 homens, e só eram contados homens maiores de idade, amém? Não eram contadas crianças nem mulheres. Talvez passava esse número se contasse de 10.000 pessoas. E Jesus estava chegou num auge de ministério que ele estava arrastando multidões para o deserto, inclusive. As pessoas estavam correndo para os desertos para ouvir a palavra de Jesus, para ver milagres, a maioria para ver milagres, a maioria para ver sinais. Curioso, irmãos, que Paulo ele vai chegar a dizer que Jesus apareceu para mais de 500 irmãos de uma só vez. Aí eu já faço uma pergunta: aonde estavam as multidões que Jesus arrastava? Cadê aqueles por volta de 10.000 pessoas que estavam no deserto, quando foram multiplicados os pães e peixes e eles foram alimentados? Toda aquela multidão por apenas 5 pães e 2 peixes. Aonde estavam todas as multidões, irmãos? Então, a gente vê um número de 500 irmãos, pouco mais de 500 irmãos reunidos. E a gente vai ler o livro de Atos. E isso nós estamos falando de cerca de 40 dias, cerca de 2 meses. A gente vai ler o livro de Atos. Estavam apenas 120 irmãos reunidos, quando o Espírito Santo desceu. É curioso como o número ele é muito menor do que a gente vê. A gente vê no Brasil um número muito crescente. Eu acho que hoje deu uma estagnada, segundo algumas pesquisas. Mas até então eu já estou confuso, porque eu ouvi um tempo de 40 milhões. Eu não sei se o IBGE já lançou a última pesquisa, do último censo, mas ouvi dizer de 50 milhões de evangélicos no Brasil. E se a gente for juntar evangélicos e católicos, aí é quase a nação inteira. Mas é curioso, irmãos, como nós não vemos Cristo em todos os que se dizem evangélicos ou cristãos de alguma forma. É curioso que se a gente for pegar o número dos que buscam a Deus de verdade, esse número vai reduzir, e talvez vai chegar a 10%, e talvez até menos de 10%. Então, em Atos capítulo 2, haviam apenas 120 irmãos perseverando em oração, perseverando nas doutrinas que o Senhor deixou, perseverando uns com os outros, guardando uns aos outros. E o Espírito Santo desceu. O que a gente lê em Joel, Pedro, em Atos 3, em Atos 2 o Espírito Santo desce, amém? E acontece aquilo que todo mundo já sabe, um dos textos mais lidos. Foram cheios do Espírito Santo. Aconteceu sinais que nunca vimos depois disso, foram vistas línguas como de fogo sobre eles, mas foi o sinal do Espírito Santo descendo sobre eles, empoderando eles, e fala que eles saíram do lugar e começaram a profetizar nas ruas. Naquela época, era a época de Pentecostes, é uma festa onde vinham pessoas de várias nações, judeus que moravam em outras nações, que não se falava mais o hebraico, já falavam outras línguas, estavam reunidos naquela festa de Pentecostes em Jerusalém. E a palavra vai dizer que os discípulos começam a profetizar, fala que eles ficam parecendo embriagados, parecendo bêbados, que os homens falam: esses caras estão bêbados. E aí, Atos capítulo 3, Pedro começa a primeira pregação da igreja do Senhor.
após Jesus. E Pedro, ele fala: irmãos, nós não estamos bêbados. Esses irmãos que vocês estão vendo aí, se manifestando desse jeito, eles não estão bêbados. A verdade é que está se cumprindo a profecia de Joel. E o que Pedro vai declarar, irmãos, em sua primeira pregação, é que a profecia que nós lemos no início aqui da nossa mensagem, em Joel capítulo 2, versículo 28, 29 e 30, Pedro vai falar que, irmãos, se cumpriu essa palavra aqui. O Espírito Santo foi derramado. Como eu entendo, irmãos? Eu entendo que o Espírito Santo ele não foi derramado e pronto, parou de ser derramado. Eu não sou cessacionista, sou continuista. Eu creio que o Espírito Santo continua sendo derramado. Isso é fato porque na história da igreja, não na Bíblia, mas na história da igreja, aconteceram vários avivamentos, onde o Espírito Santo foi derramado em certos lugares, em certos grupos, de grupos de uma igreja como essa aqui, ou até mesmo numa cidade inteira, que às vezes num país inteiro. Em toda a história da igreja, de lá para cá, de 2000 anos atrás para cá, nós tivemos vários casos, várias épocas onde o Espírito Santo foi derramado. No próprio livro de Atos, a gente vai ler a história da igreja, que na verdade o livro de Atos, a gente conhece como Atos dos Apóstolos, certo? Mas o melhor título seria Atos do Espírito Santo. Porque o que nós vemos, irmãos, é o Espírito Santo fazendo tudo, operando tudo. Mas e Pedro e os outros discípulos, os apóstolos? O que eles faziam era participar daquilo que Deus estava fazendo. Mas o protagonista do livro de Atos é o Espírito Santo. Se o protagonista dos evangelhos, dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, é o nosso Senhor Jesus, agora o protagonista é o Espírito Santo. Porque o Senhor Jesus, irmãos, ele subiu, ele foi para a direita do Pai, e ele não nos deixou só. Sabe aquele sentimento, aquela sensação de, nossa, está faltando alguém aqui? Nós devemos ter sim essa sensação de que, Senhor Jesus, eu quero te ver aparecer nesses céus. Eu estou com saudade, eu nunca te vi pessoalmente, mas eu estou com saudades. Eu quero te ver aparecer nesse céu aqui, matar o anticristo com o sopro da sua boca e fazer tudo cumprir, completar todas as tuas promessas. Sim, irmãos, tem que ter uma saudade do nosso Senhor Jesus. Mas, irmãos, ele prometeu uma coisa. No final dos evangelhos, ele fala para os discípulos: eu vou, mas eu nunca abandonarei vocês. Vocês nunca estarão sozinhos. Eu nunca deixarei vocês só. Irmãos, vários momentos da nossa caminhada cristã, da nossa caminhada com Deus, a gente, pelas nossas falhas, nossos erros, nossas emoções, nossas ansiedades em querer fazer logo as coisas do nosso jeito, tem momentos que a gente acaba escapando do centro da vontade do Senhor, não é? E a gente se sente só. Nossa, que besteira que eu fiz. Olha só o lugar que eu vim parar porque eu quis fazer do meu jeito. Eu não quis esperar pelo Senhor. Não quis esperar uma resposta do Senhor. A verdade é que nós sim podemos nos afastar do Senhor. Mas a promessa de Jesus, ela é fiel e ela é verdadeira. E o seu Espírito está aqui, irmãos. É curioso porque o Espírito Santo está habitando dentro de todo crente verdadeiro, de todo cristão que de verdade, de fato, nasceu de Deus. O Espírito Santo está aqui. Sim,
É verdade, irmãos, que o Espírito Santo ele habita, porque a palavra fala que nós, cada crente, ele é como uma pedra viva. Salomão não construiu um templo, porque Deus falou para Moisés construir um tabernáculo no deserto, e não dava para construir um templo de pedras, de madeira, no deserto, porque eles não estavam no lugar que era para eles estarem, né? Ainda não estavam na terra prometida, então teria que ser um tipo de morada, um tipo de tenda móvel. E aí Deus pede para Moisés construir com o povo uma tenda móvel, que dava para montar quando acampassem, quando fizessem acampamento, e dava para desmontar e carregar quando eles levantassem acampamento e seguissem caminho pelo deserto. Mas Davi, ele teve um sonho no seu coração. Ele desejou construir um templo como que um palácio. Davi, ele conquistou Jerusalém nas guerras, ele foi ungido rei muito novinho, mas ele foi passando por um processo até assumir o reinado completo de Israel. Estabeleceu Jerusalém como a cidade capital de Israel. E lá já tinha palácio, porque havia outro rei lá, mas ele fez lá o seu palácio. Fez a casa do rei, casarão. Mas Davi amava o Senhor, irmãos. Davi era um cara que se preocupava com as coisas do Senhor. Você vê que quando ele foi garotinho, que o pai dele, o Jessé, no tempo que Golias estava guerreando junto com os filisteus contra Israel, e o Jessé, os filhos de Jessé já haviam sido enviados para a guerra, eram guerreiros. Davi não, Davi era um pastorzinho das ovelhas do pai. E aí o pai dele fala: meu filho, pega essa comida aqui, esses alimentos, vai levar para os seus irmãos e traga notícias dos seus irmãos. O Jessé queria saber se os filhos estavam vivos, mortos, se algum morreu. Mas você vê, Davi foi com um propósito pelo pai. Mas chegando lá na guerra, no local da guerra, Davi já parece que esqueceu do propósito que o pai dele, o Jessé, deu. Ele já estava com o propósito do Senhor no seu coração. A preocupação dele já não era a alimentação dos irmãos e a notícia dos irmãos e correr para trazer. A preocupação dele agora era como é que esse incircunciso está afrontando o povo do Deus vivo. E Davi, irmãos, ele sempre demonstrou uma preocupação com as coisas de Deus. E está lá Davi num palácio, e um certo dia Davi, olhando tudo aquilo, toda aquela glória dele, que ele tinha conquistado, ele pensou no Senhor e pensou: nossa, nós já trouxemos a arca da aliança, que representa a presença de Deus no meio do seu povo, mas o Senhor ainda está, entre aspas, claro, morando numa tenda. Ele está habitando numa tenda. A presença de Deus está dentro de uma tenda que Moisés fez. E eu estou aqui num palácio. Eu não sou digno disso. E Davi desejou construir o templo que nós conhecemos, que nós chamamos de Templo de Salomão, porque o Senhor não permitiu que ele construísse, mas o Senhor falou que o filho dele, o próximo rei após ele, iria sim construir. E Salomão construiu aquele templo glorioso, com tudo o que havia de melhor, com as melhores pedras, com as melhores madeiras, com tudo de melhor, com muita riqueza. Irmãos, naquele tempo as construções elas eram feitas de pedras, não eram como as de hoje, não eram como as edificações tecnológicas de hoje. E aí a gente vê lá no Novo Testamento uma alegoria àquela construção. E aí nós vamos ver a palavra de Deus nos chamando, nos dizendo que nós somos como pedras vivas. Cada cristão, irmãos, cada filho de Deus verdadeiro, ele é como uma pedra viva que é usada pelo Senhor na construção do seu grande templo. E sabe que templo é esse, irmãos? A igreja do Senhor. A igreja do Senhor é a morada predileta do Senhor. Irmãos, eu creio que haverá um dia, no novo céu e na nova terra,
quando as coisas estiverem sido cumpridas, quando Apocalipse 22 tiver sido cumprido, imagina a dimensão, a atmosfera que nós estaremos vivendo. Imagina como serão os nossos cultos, irmãos, com a plenitude da presença de Deus habitando no meio da igreja. Não seja egoísta em pensar, eu sou cheio do Espírito Santo, eu sou templo do Espírito Santo, eu. E aí eu vejo irmãos, não aqui, mas eu já vi muito, daquele que tocar no ungido do Senhor. Não se ache, irmão, não se ache que você é o queridinho, é o predileto do Senhor, porque nós somos, cada um de nós, como uma pedra viva. Sabe o que o Senhor está fazendo? O Salomão, ele trabalhou muito numa construção de um templo, e sim, ele dedicou aquele templo, quando ele inaugurou aquele templo, oferecendo vários e vários sacrifícios. A palavra diz que quando eles inauguraram o templo, a presença de Deus, a glória de Deus encheu o templo, que nem um sacerdote, nem um levita, nem um músico conseguiu ficar de pé. Todos foram esmagados pela presença de Deus. Todos foram lançados ao chão por tamanha glória de Deus manifestada naquele lugar. Irmãos, a palavra diz que muito maior seria a glória da segunda casa. Quem é a segunda casa, irmãos? Senão a igreja do Senhor. Então, irmãos, no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele era restrito a algumas pessoas. Então, ele era mais restrito a reis, sacerdotes e profetas. E nem todo rei foi cheio do Espírito Santo, foi tomado pelo Espírito Santo. E o que acontecia muito, irmãos, era que o Espírito Santo ele tomava, ele possuía a pessoa. E naquele momento que ele possuía aquela pessoa, ele usava aquela pessoa com poder, ou ele revelava uma palavra para aquela pessoa liberar sobre o povo de Israel ou sobre outras nações. Era mais ou menos assim, era mais uma manifestação de poder. A palavra fala sobre o primeiro homem, que pelo menos está mencionado na Bíblia, o primeiro homem cheio do Espírito Santo chamado Bezalel, se eu não me engano em Êxodo 19, que foi justamente um homem que Deus encheu do Espírito Santo para trabalhar na construção do tabernáculo, em todo o projeto, em todo o trabalho manual, que era totalmente manual. Se tinha máquinas, ferramentas, era coisa, facas, coisas que eles construíram naquele tempo. E esse homem foi cheio do Espírito Santo para esse trabalho e para ensinar também outras pessoas a trabalhar assim. Deus achou necessário enchê-lo do Espírito. Na verdade, e também ele não estaria construindo, trabalhando em qualquer coisa. Mas depois disso a gente vê o Espírito Santo tomando homens como Moisés, como Sansão, os demais juízes. E era assim, às vezes, irmãos, era um homem numa nação inteira de Israel, numa geração inteira. Às vezes um homem, ele era apoderado pelo Espírito Santo. Apenas sobre um homem era derramado o Espírito Santo. E era muito com poder. A gente vê o próprio rei Saul, o primeiro rei de Israel, sendo tomado pelo Espírito Santo. Nossa, mas Saul se desviou. Mas aconteceu que Deus desceu sobre Saul e ungiu ele para ele tomar de conta do seu povo. Mas logo a gente vê Saul tendo problemas de caráter. Sem demorar, Saul começou a demonstrar um caráter que desagradava ao Senhor, até chegar ao ponto do Senhor o rejeitar como rei e falar para Samuel: Samuel, eu já rejeitei Saul e eu escolhi um outro rei segundo o meu coração, não à vista do homem, mas um que eu escolhi. E aí a gente vê Saul com esses problemas, mas sim, o Espírito Santo
se apoderou de Saul. Isso está escrito, irmãos. Saul, ele foi ungido rei por Samuel, e Samuel fala: Saul, você vai seguir esse caminho e você vai para tal lugar. E Samuel deu uma direção para Saul. E quando você chegar em tal lugar, você vai encontrar uma cia, um grupo de profetas que vai estar descendo do monte, tocando música e profetizando. E o Espírito Santo vai te tomar. E sim, aconteceu do jeito que Samuel falou. Mas era restrito para reis, sacerdotes e profetas. E nem todos, reis, nem todos sacerdotes, eles eram tomados pelo Espírito Santo. E era muito por fora, era muito para operar com poder, para operar com autoridade. Mas na Nova Aliança, irmãos, quando Joel chega no Antigo Testamento ainda profetizando isso aqui que a gente leu, que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, que os vossos filhos e as vossas filhas profetizariam, os jovens teriam visões, os velhos passariam a sonhar. É curioso, né, irmãos? Porque, na verdade, o natural é o contrário. O jovem representa força, o jovem representa velocidade, e é o jovem que sonha mais. O normal, o natural para nós é quando está jovem sonhar muito. No Brasil, todo rapazinho quer ser jogador de futebol. Então é natural dos jovens o sonhar. Quando a gente já está ficando velho, a gente vai olhando para trás um monte de sonho que a gente não conseguiu realizar. E a gente, não, beleza, até aqui eu cheguei até aqui, então tem alguns projetos ainda. E quanto mais vai ficando velho, mais você vai vendo que é melhor você ir descansando. Mas, irmãos, sobrenaturalmente, segundo Joel, capítulo 2, no derramamento do Espírito Santo, os velhos passariam e passarão a sonhar também. Aleluia! Ter visão é como águia, está num lugar mais alto, requer experiência. Isso é mais para os anciãos, é para os mais velhos, que quando ele chega no mais novo, ele fala: filho, eu já passei por isso aí, é melhor você não ir por esse caminho, é melhor você não fazer isso. Ter visão é para os mais velhos. Mas um jovem cheio do Espírito Santo, irmãos, ele pode ter uma sabedoria vinda de Deus, recebida de Deus, até mesmo mais do que muitos anciãos. A exemplo do nosso Senhor Jesus, que com 12 anos de idade, ele já ensinava nas sinagogas, ele já ensinava no templo, uma criança ainda com 12 anos de idade. A palavra diz que ele ensinava os doutores da lei. Então, irmãos, com o derramamento do Espírito Santo, as coisas podem virar de ponta cabeça, amém? Aconteceu que em Atos 2, os discípulos eles foram confundidos até como embriagados, pela manhã. Irmãos, eu não duvido de nada que está escrito na palavra do Senhor. Eu não duvido de nada que está escrito e que vai acontecer ainda. Eu entendo que, sim, o Espírito Santo sendo derramado sobre a igreja em Atos capítulo 2, foi o cumprimento dessa profecia de Joel capítulo 2, mas não plenamente, não completamente. A profecia diz que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. E o Espírito Santo ele vem sendo derramado. Você vai lendo o livro de Atos, irmãos, ele não parou em Atos 2. A família de Cornélio foi cheia do Espírito Santo. Vários locais, casas, onde os apóstolos eram levados pelo Senhor para pregar, eles impunham as mãos e todos, várias ocasiões, o livro de Atos ele vai falando sobre o Espírito Santo sendo derramado. E como eu disse, na história da igreja, nós temos vários casos, vários relatos de derramamentos do Espírito Santo. Sabe como eu creio, irmãos? Aqui, Joel capítulo 2, versículo 28 e 29, ele está sendo cumprido. Ele começou a ser cumprido em Atos capítulo 2,
e ele continua sendo cumprido, porque até hoje o Espírito Santo tem sido derramado. Nós tivemos um movimento no mundo, um movimento dos hippies, que foi bem quando surgiu o rock and roll estourando no mundo, e surgiu a banda, os Beatles, e foi uma revolução entre os jovens. Aqui no Brasil teve aquela revolução daquela geração do Legião Urbana, mas a dos Beatles tomou o mundo todo. Muitos jovens passando a fumar, então foi uma cultura foi instaurada no mundo. Era bonito fumar, era bonito, e eles tinham um lema, uma frase: sexo, drogas e rock and roll. E jovens destruindo as suas vidas numa cultura, largando suas casas, morando em grupos ou até na rua. Existe esse movimento até hoje dos hippies. Taguatinga Centro tem alguns, né? E vivem na rua, vivem um estilo de vida daquele jeito que a gente vê. Mas, irmãos, se eu não me engano, na década de 70 a 80, o Espírito Santo escolheu esse grupo dos hippies, bem no auge deles. E houve um avivamento entre essa geração, entre esse grupo de hippies, que tomou os Estados Unidos e que tocou várias outras nações. Vários homens de Deus que nós admiramos hoje, que já são anciãos, são velhos, homens que tocaram o Brasil, como Dan Duque, era um hippie. Ministros de louvor, vários ministros de louvor começaram a se levantar, porque na verdade já eram músicos roqueiros nos seus movimentos, mas que foram convertidos pelo Senhor. Um deles chamado, eu não sei pronunciar em inglês, Keith Green, a gente lê Kate Green, autor daquela canção que está me tocando, é uma canção que já, daquele tempo lá, dos anos 80, 90, 80 aliás. Senhor formoso és, tua face eu quero ver. Keith Green foi o autor dessa canção, discipulado por um avivalista, por um pregador de fogo chamado Leonard Ravenhill. Irmãos, Deus escolheu uma geração que estava afundada nas drogas, que estavam destruindo seus corpos com sexo ilícito, sem casamento, numa cultura. Hoje, irmãos, a gente vê uma cultura chamada LGBT, eles estão formando uma cultura, eles querem formar uma cultura mundial, uma bandeira sendo levantada no mundo inteiro, com símbolos, com cores, com gestos que são deles, é uma cultura. Irmãos, eu creio que o Senhor pode derramar do Espírito Santo sobre essa geração. Eu creio, irmãos, que o Espírito Santo pode ser derramado, que o nosso Senhor, o nosso Deus, Ele pode entrar com poder dentro dessa cultura LGBT. Nós precisamos amá-los, precisamos aprender a evangelizá-los, precisamos aprender a acolhê-los. E eu creio que o Espírito Santo pode sim converter muitos dessa geração, assim como Ele converteu a muitos na geração hippie. Aleluia. O cumprimento da profecia de Joel começou em Atos 2, mas ele continua até hoje. E eu creio que ele vai continuar até a volta do nosso Senhor Jesus. Eu creio, irmãos, que ainda haverá, sim, um grande avivamento debaixo dessa palavra de Joel. Porque Joel, ele termina dizendo, sabe como? Essa profecia. Deixa eu ler aqui para vocês mais uma vez. Versículo 31 de Joel 2. Pode só ouvir. O sol. Versículo 30. E mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue e fogo, e pilares de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue,
Olha só o que diz o final do versículo 31. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Irmãos, eu creio que o Espírito Santo ele será derramado até que venha o grande e terrível dia do Senhor. A igreja, irmãos, ela precisa de avivamento. A igreja do Senhor, ela está precisando urgentemente de experimentar um derramamento do poder de Deus, do Espírito Santo do Senhor. Eu estou vendo tudo que está acontecendo. Apostasias, irmãos deixando a fé, irmãos que estavam influenciando até um dia desse, influenciando a nossa geração, e agora mostrando uma vida totalmente exagerada, inclusive, não só abandonou a igreja, mas exagerada lá no mundo. E a gente vê essa apostasia, a gente vê vários líderes, vários pastores, vários escândalos vindo à tona. A minha percepção é que o Senhor tem nos levado à palavra dEle. Eu vejo isso desde quando houve o aniversário de 500 anos da Reforma Protestante. O Senhor tem nos levado a se aprofundar na palavra dEle. Creio que o pastor Delano foi um deles, de lá para cá. E aí o pastor Delano começou a me falar, olha só essa teologia aqui. Tem mais coerência. Escuta esses caras. E aí eu comecei a descobrir, ver coisas que eu tinha aprendido errado. E eu comecei a olhar para a minha geração e eu vi vários jovens, vários líderes do Brasil se fundamentando mais nas Escrituras. E eu tenho visto que Deus tem nos levado, de 2017 para cá, a se fundamentar na sã doutrina, a se limpar, líderes limpando a igreja. Eu não digo todos, nem a maioria ainda, infelizmente, mas muitos têm se levantado e têm purificado suas congregações com a sã doutrina, tirado muito misticismo. E agora eu tenho visto, a gente vê vários pecados da liderança, homens que são admiráveis por nós, escritores de vários livros, líderes de vários movimentos que tocaram até o mundo. E a gente está vendo uma onda disso agora, irmãos. Eu creio que o Senhor, nesse momento, Ele está levando a sua igreja em arrependimento. Eu creio que o Senhor está nos levando, após nos levar para a palavra, se fundamentar na palavra, Ele está nos conduzindo a uma vida de arrependimento profundo, onde Ele está trazendo à tona os nossos pecados mais ocultos, ridicularizando líderes. E não tem problema com o problema não é ser ridicularizado. É muito melhor a gente perder uma reputação para ganhar a presença de Deus novamente. É muito melhor a gente perder uma reputação, irmãos. É muito melhor. Eu falei isso esses dias para alguém. Não se preocupe com a sua reputação. Confesse seus pecados. Por mais que você vai perder coisas. A verdade é que quando a gente peca, a gente já perdeu. Mas a restauração, irmãos, a cura na confissão de pecados e no perdão. Eu creio que o Senhor está nos levando para esse momento. E eu estou esperando, irmãos, eu acredito que o Senhor virá com um grande poder, com o derramamento do seu Espírito sobre a sua igreja. E vamos orar por isso. Amém? Vamos ficar de pé. É necessário que a gente continue em oração por um derramar do fogo de Deus sobre a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, irmãos, ela não avança sem o poder de Deus. A gente pode usar nossas habilidades, e hoje, na igreja moderna, ou pós-moderna, como dizem, a gente usa muitas habilidades na música, muitas habilidades na oratória, a gente usa muitas habilidades de empreendedor.
de homens de negócio para gerir uma congregação cristã. A gente usa recursos de dinheiro para ter um som de qualidade, um som que a gente se agrade ouvindo a música, ouvindo a pregação. Cadeiras confortáveis, ar-condicionados. A gente usa de muitos recursos naturais, irmãos, para conseguir atrair a atenção das pessoas. A gente até exagera às vezes usando entretenimento, palavras de comédia, pregações de comédia, para conseguir segurar pessoas, eventos com famosos. Mas, irmãos, a igreja do Senhor, a verdadeira igreja do Senhor, ela não avança com esses recursos naturais. Ela só vai avançar debaixo do poder do Senhor. E é por isso, irmãos, que não nos adianta nada ter uma banda incrível tocando aqui em cima. Não adianta nada ter homens altamente estudiosos, com formações acadêmicas, dando aula ou pregando aqui em cima. Não é o nosso caso, mas não adianta nada ter um som de centenas de milhares de reais, cadeiras acolchoadas. Não adianta a gente ter um lugar, um espaço como este, irmãos, se a gente não tiver a presença de Deus nos conduzindo. Nós precisamos da presença de Deus, irmãos, se manifestando e conduzindo a história das nossas vidas, a história da nossa congregação. Assim como a presença de Deus estava conduzindo e era protagonista no livro de Atos. Nós somos apenas coadjuvantes. O nosso privilégio, irmãos, não é orar e alguém ser curado. O nosso privilégio não é pregar e alguém se arrepender, se converter, se mover após uma pregação. Nosso privilégio não é a gente cantar canções aqui, liderar canções aqui em cima e a igreja responder cantando o mais alto possível. Nosso privilégio é simplesmente participar do que Deus está fazendo nesses dias. Se tem uma oração que nós podemos fazer hoje é: Senhor, não nos deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo nesses dias. Me deixa participar, Senhor. Me deixa participar contigo daquilo que o Senhor está fazendo. Pode fechar os seus olhos, pode começar a sua oração. Encha-nos, Senhor. Encha-nos, Senhor. Espírito, enche minha vida. Espírito, enche minha vida. Espírito. Enche-nos, Senhor. Enche-nos da Tua presença, Senhor. Espírito, encha minha vida. Espírito, encha minha vida. Enche-me do Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Vamos lá, peça a Ele. Espírito, encha minha vida. Espírito, encha minha. Enche-me do Teu poder, enche-me do Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Se expresse a Ele.
as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Cante mais uma vez. Espírito enche, Espírito encha-me, Espírito encha minha vida, enche-me Espírito. Enche no Senhor.